Olá, pessoal. Estamos aqui nesse momento para dividir com vocês um material complementar ao nosso curso de desenvolvimento infantil. Então, vocês vão receber esse material no nosso grupo da turma. Também vai ficar disponível no Instagram e daqui uns dias também disponível no YouTube, juntamente com esse vídeo que eu vou gravar agora para trabalhar um pouquinho com vocês os campos de experiências, né, as áreas do conhecimento aí da BNCC para a educação infantil. Foi um tema que todo mundo ficou ali querendo mais, né, durante a nossa segunda aula do curso. Então, vamos lá para esse momento que a gente vai tentar explanar um pouco sobre esse documento, tá bom? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o documento. Pronto. Espero que esteja bem visível para todo mundo, mas vocês também vão receber, como eu já falei, certo, gente? Os campos de experiências, eles são aí organizações, né, feitas para que na educação infantil a gente possa trabalhar de uma forma mais ampla com as crianças. Eles partem aí dos direitos de aprendizagem, que é um outro vídeo que a gente vai gravar para vocês também, certo? Então, nesse sentido, a gente vai debater um pouco do que observar, o que explorar com as crianças em cada campo de experiência, como você vai colocar isso em prática, né? Colocar isso no seu plano de aula, tá bom? Então, são 5 campos de experiências. A gente vai fazer aqui, gente, um breve resumo, tá? Lá no documento da BNCC, eles vêm acompanhados também das habilidades para cada grupo, né? Na BNCC veio essa proposta da organização das crianças em 3 grupos, né? Que são os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas. Então, aí, esses 3 grupos, eles vão estar divididos desde o berçário até o infantil 5, certo? Então, dentro das caracterizações, das necessidades, a gente vai colocar em prática as sugestões aqui dos campos de experiências. É sempre bom a gente lembrar que é importante verificar as turmas, a quantidade de turmas, a proposta pedagógica da escola, para que a gente possa aí ter um campo de experiência bem explorado e um plano de aula bem executado, né, bem construído, para que haja essa execução. Então, eu vou começar aqui com escuta, fala, pensamento e imaginação. As palavras-chave dos campos, eles já nos remetem um pouco ao que a gente vai ali explorar, né, com as crianças. Então, nesse campo de experiência, a gente vai trabalhar atividades que vão desenvolver, vão ampliar nas crianças as condições de linguagem, né, gente, das várias formas que nós temos de nos comunicar, de utilizar a linguagem oral e escrita, mas também as outras linguagens que nós temos a possibilidade de construir, de explorar junto com as nossas crianças. Então, nesse campo, a gente vai utilizar muito a criatividade, a imaginação, deixar que as crianças construam também seus conceitos, seus pensamentos. É um campo bastante propício para a construção aí de hábitos de leitura, desse comportamento leitor. A gente quer muito que os nossos alunos se tornem, né, venham a ser leitores, mas eles são leitores já ali desde o berçário, cada um, como eu já falei, dentro das suas competências, das suas condições da idade, mas ele já lê, né, gente? A leitura do mundo, ela antecede a leitura da palavra. Paulo Freire já nos ensinou sobre isso. Então, as crianças, elas têm, sim, todas as condições de estarem num ambiente letrado, e esse letramento, ele vai acontecer num contexto de ludicidade, onde essas experiências, elas vão ser fundamentais para o desenvolvimento das crianças nesse sentido. Então, não só nesse campo, mas nos demais, a gente vai enfatizar noções, habilidades, atitudes, valores, construções coletivas, construções individuais, para que a gente perceba também como as nossas crianças estão aprendendo, como elas estão aí percebendo o mundo à sua volta. Então, dentro desse campo, vamos explorar a oralidade das nossas crianças, desde o balbucio dos bebês ali no berçário, quando eles tentam
as primeiras palavras, aquele contato com o olhar, dialogando com a gente. Então, tudo isso tem valor dentro desse campo de experiência. Deixar que as crianças narrem, recitem, ocupem ali aquele espaço que muitas vezes só é ocupado pelas professoras, pelos professores, que é o de ser o contador das histórias, o narrador. Então, vamos propiciar também que as crianças estejam nesses lugares. Desenvolver momentos onde as crianças possam também expressar suas vontades, as suas hipóteses, as suas explicações perante o mundo aí que elas estão descobrindo. E a gente pode representar esse conhecimento de várias formas, né? Com as várias formas gráficas, linguísticas, artísticas que a gente vai poder explorar nesse campo, certo, gente? Traços, sons, cores e formas é o nosso segundo campo aqui. Lembrando que eles não estão aqui na ordem que está lá na BNCC. Eu coloquei aqui numa ordem que veio na minha cabeça quando eu fui construir esse material, que foi construído juntamente com uma outra colega professora, que faz parte aqui da nossa equipe, certo? Então, nesse campo, nós vamos trabalhar cores, formas, volumes, texturas, explorar esses conhecimentos através de manifestações artísticas, culturais, científicas, que utilizem ali as diversas linguagens, as diversas possibilidades de expressão do ser humano e do mundo à sua volta. Então, aí, gente, nesse campo, a gente vai poder explorar ritmos, músicas, sons diversos. O som, ele pode vir da natureza, ele pode vir do nosso corpo, ele pode vir de um instrumento que foi construído por nós ou por outras pessoas. Então, a gente vai trazer isso para que as crianças explorem, que eles manipulem e também que eles construam, né, os seus próprios objetos que trazem ali os sons. Nesse campo, nós também podemos explorar, gente, as brincadeiras com massas, tintas, folhas, galhos, objetos da natureza, que você vai trazer ali para a sua escola, para a sua sala de aula, para servir de recurso pedagógico dentro desse campo de experiência. Fazer com que as crianças percebam a diversidade de tudo que existe ao nosso redor, na verdade, né? Quando eu trago aqui sons, cores e formas, eu tenho uma possibilidade aí bem ampla de explorar vários contextos de cores, objetos, de ritmos, de sons. Então, para que isso aconteça, a gente vai precisar aí pesquisar, explorar, experimentar com os nossos alunos atividades que envolvam pinturas, modelagens, desenhos, certo, gente? Esculturas, arte, a releitura de arte, né, das obras de arte. Lembrando, gente, que a arte, ela é manifestada de várias formas. Então, existe as artes cênicas, as artes plásticas, o cinema, o teatro, que faz parte das artes cênicas, certo? Então, a arte, ela é aí também um contexto humano muito amplo que a gente pode trazer para esse campo. Percebam, gente, que no decorrer aqui da nossa fala, a gente vai ver que os campos de experiência, eles se completam, na verdade, né? Não vai ter aquela coisa isolada. Ah, hoje eu vou trabalhar só escuta, fala, pensamento e imaginação, e amanhã eu trabalho, traço sons, cores e formas. A gente vai ter essa percepção que dá para a gente fazer um trabalho aí bem interdisciplinar, né? Bem aí junto, misturado, multicultural. Então dá para a gente fazer aí um plano de aula bem bacana com as atividades que a gente já conhece, né, com as atividades que vocês já dominam e com as novas atividades que vocês vão pesquisar. Então, nesse campo, a gente vai vivenciar organização de cenários, brincadeiras simbólicas, as crianças gostam muito, exposições dos trabalhos que essas crianças construírem, convidar outra turminha para ver a atividade que foi feita, convidar outros adultos da comunidade escolar para apreciar o trabalho dessas crianças, deixar que elas apresentem ali os seus trabalhos, certo, gente? No campo aqui, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, que é esse daqui que está de vermelho, de vez em quando está aí sumindo, gente, a imagem, mas eu vou colocar lá no grupo e vai ficar disponível também no Instagram, esse quadro, tá bom, gente? Esse quadro, ele não é padrão, tá? Existem outros documentos que vocês vão acessar, como a própria BNCC, onde ele está lá organizado
talvez com outras palavras, mas semelhantes a essas. O que eu tentei trazer aqui foi a questão mais prática do dia a dia, para a gente sempre que olhar para a nomenclatura desse campo, para que a gente já possa lembrar, que a gente possa nos remeter do que ele está falando, de que atividades eu vou poder colocar para explorar no meu plano de aula, certo? Para que a gente possa estar garantindo, né, os direitos de aprendizagem das nossas crianças. Esse campo eu também acho muito bacana, bem amplo. Nele, quando fala, gente, espaço, tempo, quantidade, relação e transformação, meu Deus, veio um monte de coisa ali na nossa cabeça, mas aí eu elenquei aqui algumas, tá bom? Então, colocamos aqui pesquisar sobre os fenômenos da natureza. As crianças amam fazer isso, né? Então, o sol, a chuva, o clima, a variação desses climas, as formas de relevo que existem próximos da gente, longe da gente. Os campos de experiências, eles permitem que a gente explore tudo que está muito perto de nós, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, mas também permite que a gente explore o que está longe da gente, para que a criança conheça outras culturas, outras existências, outras realidades. Isso é bem importante, certo? Então, como aspecto de transformação, coloquei aqui como exemplo a água, né? Na educação infantil, a gente explora muito esse recurso natural, a água, e coloquei também o solo. Em algumas turmas já dá para a gente fazer ali atividades onde as crianças vão perceber a construção e as transformações do solo. Explorar, gente, caracterizar, nomear, trazer para a sala de aula objetos diversos, onde as crianças vão poder perceber e construir ideias de tamanho, peso, forma, cheiro, sabores, sonoridade, posição e plasticidade desses objetos. A plasticidade, gente, seria aí as transformações pelos quais um objeto ou então um elemento da natureza ele pode sofrer ali, como eu citei a água. A água dá para a gente de cara já trabalhar aí os estados, né, físicos da água, quando ela está líquida, quando ela está sólida, quando ela está gasosa. E isso para as crianças é assim algo extraordinário, eles gostam bastante. A gente pode fazer trabalhos aqui com plantas, com sementes, com frutas, para que as crianças observem como se dá essas transformações, certo, gente? Esse campo ele é bem amplo. Coloquei aqui no nosso terceiro quadrinho vermelho as relações dos seres vivos com a natureza, ou seja, nossas relações enquanto seres da natureza, os animais, como a gente vem explorando essa natureza, a gente levar para as crianças a reflexão, gente, de que nós transformamos essa natureza que existe ao nosso redor e que ela também transforma as nossas vidas de acordo com as nossas atitudes, com as nossas ações. Então, aqui a gente vai muito enfatizar a questão da ação e da reação com esses elementos da natureza. A gente pode ali desenvolver ao longo do ano letivo trabalhos que levem as crianças a pensar sobre essas nossas relações com a natureza, a preservação desses elementos, da natureza, dos animais, certo? É um dos aspectos, tá, gente, do campo. Esse campo, ele traz também para a gente a possibilidade de trabalhar atividades com noções de tempo, noções temporais e espaciais, noções cronológicas, né, gente? A criança na educação infantil, ela está ali desenvolvendo esses conceitos e nós vamos ser ali os pares, né, os mediadores dessas atividades, dessas experiências com essas crianças. Então, trabalhar o calendário, trabalhar o relógio, a noção de dia, de noite, isso é bem importante, né? A gente leva para a sala de aula o calendário, então a gente vai marcar o dia da semana, o número que está representando aquele dia, qual é aquele dia da semana, qual o mês que a gente está, quais são as características daquele mês, o que acontece na minha escola no mês de junho e no mês de agosto. Então, traz aí, gente, muitas possibilidades também de desenvolver o repertório oral dessas crianças, vocabulário, desenvolver essas concepções, esses conceitos de como o mundo acontece ao redor dessa criança. Eles amam muito fazer essas descobertas. As crianças, elas são pequenos cientistas, e nós, professores, não podemos deixar também de ser cientistas e ser curiosos, para que a gente possa sempre estar
buscando novidades de como trazer esses elementos, essas possibilidades de aprendizagem para a nossa sala de aula. Aqui no último quadrinho vermelho, nós fizemos aqui uma relação de ações, de tarefas que vocês vão poder desempenhar com os meninos. Então, a gente colocou experiências de ordenar, classificar, sequenciar, transferir, medir, quantificar. Então, tudo isso dá para ser desenvolvido dentro desse campo, gente. Aí eu coloquei, né, explorar o calendário, os dias da semana, o mês, que nesse campo é importante a gente construir a simbologia, a função social dos números na nossa vida. Então, um dia a gente pode ver o número do sapato de cada um, a altura dessas crianças, a idade, os números, eles estão ali o tempo todo existentes na nossa vida, então também é um campo onde você vai ter essa possibilidade de explorar. Lembrando aqui, gente, que essa é uma rápida explanação de alguns elementos aqui que constituem os campos de experiências, tá? Eles são bem mais amplos, as habilidades, elas estão construídas, levando em consideração a idade, o desenvolvimento das crianças, ali dentro dos grupos que eu mencionei, bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, mas a gente sabe que cada criança tem as suas particularidades também, as suas subjetividades, e elas vão estar presentes ali em todo o percurso de aprendizagem dessas crianças. Aqui, nos quadrinhos azuis, nós exploramos corpo, gestos e movimentos, que é um campo muito bacana. As crianças, na primeira infância, estão se descobrindo enquanto seres, então eles gostam muito de conhecer o corpo, de brincar com esse corpo, então a gente vai trazer isso de uma forma lúdica, didática, trazendo brincadeiras, utilizando aí o deslocamento do nosso corpo pelos lugares, pelos ambientes, então tem aí muitas brincadeiras que podem ser executadas nesse campo. E aí a gente lembra que as brincadeiras e interações são aí os eixos que vão estruturar todas as nossas atividades na educação infantil aí desde 2017, quando a BNCC foi promulgada, e a gente vem sempre trabalhando em cima desses elementos para que a gente se torne professores aí excelentes, no sentido de entender como a minha criança se desenvolve, como ela aprende. Então, aqui nós vamos explorar aspectos da independência, da autonomia das crianças, trazer tarefas que elas já consigam executar sozinhas e tarefas também desafiadoras, gente. O cérebro da nossa criança precisa ser desafiado aí constantemente para que eles possam passar de uma fase para outra nesse desenvolvimento. Então, eles gostam de imitar, de gesticular, de fazer coreografias, então a gente vai trazer isso ao nosso favor, claro, gente, fazendo pesquisas de músicas adequadas, músicas que tragam o lúdico, mas que também despertem ali a vontade de aprender o conhecimento. Então, vamos pensar sobre a qualidade dessas músicas, dessas canções que nós estamos levando para a sala de aula, né? Vamos pensar sobre isso, é bem importante. Então, brincar, explorar, trazer esse contexto do desafio, da conquista para as crianças, deixar que elas se expressem com segurança, desenvolvendo aí as suas questões de autonomia. Eles gostam muito quando eles conseguem aí vencer uma etapa, como por exemplo, quando eles conseguem amarrar o cadastro do sapato. Eles amam, né? Quando eles conseguem abotoar o botão da camisa, pentear o cabelo, escovar os dentes sozinho, fazendo ali os movimentos que eles aprendem em casa e na escola também. Então, esse campo, gente, ele é muito propício a esses cuidados, né, com o corpo, mas não só os cuidados, né, gente, tudo que puder ali a gente colocar, que vá trazer dentro do conceito do campo, movimentos de aprendizagem, eles vão ser bem-vindos, né, então cuidar desse corpo, nesse campo a gente vai poder trabalhar higiene, alimentação, bem-estar do nosso corpo, brincadeiras onde as crianças vão nomear, reconhecer-se, ter o respeito pelo seu próprio corpo, pelo corpo do colega, então tudo isso a gente vai colocar aqui dentro desse campo. Então, gente, a realização de atividades como dança, teatro, brincadeiras, jogos coletivos, né, brincadeiras de faz de conta,
brincadeiras livres, a criança também precisa do brincar livre, gente. O brincar na educação infantil, ele vai ter os momentos de direcionamento, de intencionalidade dos professores, mas em momentos a gente vai ali também permitir, orientar esse brincar livre para que a criança possa também socializar, se descobrir ali utilizando também as suas características pessoais. O eu, o outro e o nós. Esse campo, gente, para mim, ele é muito parecido com o corpo, gesto e movimentos. É uma ideia que minha, tá, gente? Vocês não precisam pensar como eu pensei aqui, mas claro que vocês vão construir os próprios conceitos de vocês ao ler esse texto e ao ler outros textos complementares que eu vou colocar lá. Eu tenho a BNCC em PDF, então eu vou deixar o link no Instagram, vou deixar também o link de um material, de um curso que eu fiz, que o download desse material, ele é gratuito pela internet, então eu já fiz esse download, vou deixar o link lá para vocês. É um material que amplia a nossa concepção da criança, do ser que essa criança é, desse ser histórico, social, criativo, participante. Então, a gente tem que partir justamente dessa construção de que criança é essa que eu tenho na educação infantil para explorar aqui os meus campos de experiência, certo, gente? Então, nesse campo, a gente vai trabalhar questões do autoconhecimento, da construção das relações comigo e com o outro, com os meus pares, sejam as outras crianças ou os outros adultos ao meu redor, e outras pessoas que existem também à nossa volta na comunidade escolar, né, no meu bairro. Aqui nesse campo, como eu já falei, a gente vai trabalhar percepções do corpo, nossos limites, as possibilidades de se desenvolver de cada um, desenvolver atividades relacionadas às preferências individuais, ao respeito aos meus gostos e aos gostos dos outros. Isso na infância, né? A gente precisa trabalhar, explorar esses contextos, explorar, gente, sentimentos. Então, aí, olha aí a questão do socioemocional. Na infância, a gente precisa muito trabalhar, trazer esse contexto para os nossos pequenos. Então, trabalhar as emoções, os desejos, as necessidades da criança. Hoje, o educar, ele é vinculado, ele é indissociável ao cuidar. Então, educar e cuidar estão ali juntinhos, né? Todos têm ali as suas particularidades e importâncias nesse desenvolvimento da criança. Então, as necessidades da criança, sejam elas orgânicas, físicas, intelectuais, elas precisam ser vistas. Esse campo traz para a gente a possibilidade de refletir sobre isso, certo? Então, mais uma vez aqui aparece o explorar as linguagens, porque nós, seres humanos, desenvolvemos aí ao longo do nosso tempo várias formas de se comunicar. Então, aqui eu enfatizei as linguagens corporais, colocamos para a gente explorar convivências grupais, permitindo que as crianças se conheçam, conheçam os outros, se respeitem e construam ali relações mútuas entre seus pares. Explorar sentimentos e sentidos das nossas ações com as pessoas ao nosso redor. Então, olha aqui a questão dos valores, de sentimentos, da questão ética. Desde pequena a gente aprende, sim, a ser um cidadão que vai compreender o meu espaço individual e o espaço do outro, o espaço das outras pessoas, e isso as crianças constroem à medida que nós vamos permitindo a elas que elas façam essa construção, né, gente? Então, aqui nesse campo dá para a gente trabalhar isso. Nesse campo tem uma característica que eu gosto muito, que é a questão do desenvolvimento de atividades que evidenciam culturas, as nossas culturas, dos grupos que nós achamos que nós pertencemos, àquele grupo onde eu me reconheço participante, mas que eu também possa evidenciar as manifestações e as culturas de outros povos, de outros grupos, trazendo para a criança esse pensar reflexivo do respeito às diferenças, do respeito à diversidade. Então, nesse campo, para mim, tem essa marca bem bacana, muito importante, principalmente nos dias atuais, né? Então, trazer hábitos, costumes da diversidade humana, da diversidade da natureza, dos povos e das construções
que ao longo desse tempo esses povos construíram, principalmente para a gente que mora num país que foi construído, gente, partindo de uma base muito diversificada, que é a base dos povos originários, né, dos nossos indígenas e também dos povos africanos. Então, a gente hoje já tem as leis, muitas vezes, né, para acontecer as coisas, é necessário que hajam leis. Então, há 20 anos, na verdade, já existem leis que nos trazem essa importância da reflexão das manifestações culturais de povos diferentes dos nossos e de povos dos quais a gente pertence. Então, de certa forma, nós somos descendentes, pertencentes a povos distintos e diversos. Então, isso é importante que seja visto pelas crianças, seja ouvido, que elas possam ali perceber essa diversidade, se sentir pertencente a algum grupo, de que grupo eu sou, de onde é que eu venho, de onde é que eu faço parte, para que ela possa, gente, se entender enquanto ser humano aí no mundo ao nosso redor. Então, gente, essa é apenas uma breve reflexão aqui sobre os nossos campos de experiências. Esse texto foi construído com base nos estudos da BNCC e de outros documentos normativos e também ali de estudo e de pesquisas da educação infantil. Ele foi construído por mim, Flaviana, e pela professora Gleice, que trabalha comigo também aqui nos nossos cursos, nos nossos eventos. Então, o que eu quis fazer aqui foi trazer um apanhado, fazer um resgate de atividades, de vivências e experiências dentro dos campos, de uma forma que eu já utilizei quando estava nas turmas de educação infantil e hoje eu utilizo nas formações dos professores por onde eu participo. Eu espero que vocês façam um bom uso desse material, eu espero de coração que seja utilizado, que facilitem o pensamento pedagógico de vocês e essa construção do planejamento, gente, mas mais importante do que a construção do planejamento, eu espero que faça parte da sua construção enquanto professor, da sua identidade pedagógica, da sua identidade de professor e de professora. Então, fica aqui o meu abraço e aguardem as próximas aulas, os nossos próximos vídeos, tá bom? Um abraço e até mais.